E agora vamos falar aqui, encerrando a parte de definições comportamentais, e vamos falar sobre o diário de trade, ainda dentro do planejamento operacional. E o que é esse diário de trade, né? Basicamente é onde você vai registrar essas operações que você faz no dia, tá? Você vai colocar a data daquele dia, vamos supor aí dia 10/2 de 2020. E E aí você vai responder essas perguntinhas que estão aqui. Você pode adicionar mais perguntas, se você quiser, né, para poder ter mais informações. Eu acredito que isso aqui já está bom, tá? Eu já coloquei essas três aqui, mas se você quiser adicionar mais, tranquilo, tá bom? Querer mudar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo aqui como que é o diário de trade, para vocês poderem tá entendendo bem e fazendo o de vocês, tá? A ideia é vocês serem independentes, tá? E aí, as perguntas que eu botei aqui, eu fiz até a publicação sobre isso no Instagram antes, tá? E peguei de lá do Instagram e joguei aqui. Que eu falei, para você sempre anotar o que motivou a sua entrada, como a operação foi gerenciada e qual foi o resultado e por quê. Se você ganhou, por que você ganhou? Se você perdeu, por que você perdeu? Isso aqui vai ajudar em quê? Vai fazer com que você estude os seus erros. Você vai aprender, vai conseguir ver muito mais nítido por que você está errando. Seu problema é operacional, comportamental, tá bom? Onde você tem que corrigir, você vai conseguir começar a perceber isso, provavelmente, tá? E vai ajudar para você não fazer tanta operação errada. Porque às vezes a gente faz operações por impulsividade, por muito tempo sem clicar, por ganância, porque acredita que o preço vai estourar, né? E não é bem assim. E aí você faz operações sem nenhum valor técnico, tá? Você não tinha nenhum motivo para fazer aquilo e você vai lá e faz. Então você vai começar a identificar no que você está errando. E conforme você vai fazendo esse diário de trade, no início talvez é um pouco difícil de você implantar, você pode ser um pouco resiliente, mas depois é mais tranquilo, você vai conseguir, vai virar um hábito. E, e aí antes de você fazer a operação, você já vai estar pensando no plano de trade, no diário de trade. E acaba que você vai pensar bem, você vai deixar de fazer aquela operação, porque na realidade aquela operação ela não tinha sentido nenhum. E você já se tocou nisso, porque você pensou, o que eu vou botar no diário de trade? Sabe? Vocês vão entender bem conforme colocarem em prática isso, tá bom? Então basicamente eu botei três perguntinhas aí, quatro perguntas, né? Vamos dizer assim. E vocês vão responder elas, né? Se foi ganho, se foi perda, o que motivou sua entrada e como a operação foi gerenciada, tá bom? Outro detalhe, eu botei um caderninho aqui, né? Não é à toa. Tem pessoas que fazem por Word ou planilha do Excel, que é muito utilizado também. Eu prefiro fazer à mão. Eu acho que fica mais viável. Você tem um caderninho desse aí, é 3,50, 4,50 um caderninho desse, pequenininho. E você poder ter uma canetazinha aí, lápis, né? Do jeito que você preferir. E você fazer as anotações à mão. Fica mais fica mais ali na sua cara ali, você não precisa ficar minimizando página. Se você tiver uma tela só, ele vai estar sempre ali na sua frente. Você vai deixar esse caderninho na sua mesa, onde você opera, e ele vai estar sempre na sua frente. Você vai ficar muito fácil de você poder chegar até ele. Então você consegue de vez em quando pegar, abrir ele, ler, revisar, né? O dia como que foi, você vai lá revisa o dia. Vai precisar anotar, você está na operação, está gerenciando a operação, você já está lá escrevendo. Fica muito melhor, eu acho que fica muito mais fácil pelo caderninho do que por uma planilha, tá? Eu pelo menos fiz pelo caderno, tá bom? Acho mais viável.
Acho que é bem mais fácil, bem mais prático, tá? E vai ficar sempre ali perto de você, você consegue. Se você deixar na planilha, muitas das vezes você vai esquecer. Tá lá um monte de arquivo do computador, você vai esquecer. Melhor estar ali na sua frente que você vai lembrar. Ih, tem que fazer o diário de trade, né? Ou vou revisar isso aqui, você começa a ler lá essas operações lá no passado. Aí você vai falar assim, nossa, não acredito que eu operava assim. Dessa cagada, eu fazia essas cagadas. Certo? Bem, e lá no meu Instagram também, como eu falei, eu postei sobre diário de trade lá, fiz uma publicação, eu peguei até de lá, e eu acabei fazendo uma operação lá no diário de trade, lá no acabei fazendo vamos lá, eu acabei fazendo uma operação e eu acabei postando lá no Instagram essa operação que eu tinha acabado de pegar. Por quê, né? Porque eu tinha acabado de postar o relatório da semana, lá no Instagram eu também posto o meu relatório semanal. Eu não posto diariamente, porque eu acho que é um período muito curto, fica muita. Tem que ter o trabalho todo dia ficar postando isso e postar. Ter o compromisso, né, de postar todo dia. E é algo que fica chato, é enjoado, é chato pra caramba. Então eu posto meu relatório semanal lá. E aí eu tinha acabado de postar o relatório e aí apareceu essa entrada aí, eu não resisti, eu entrei, porque era um stop muito curto, tá? A gente vai ver essa operação, é um stop muito curto. E eu acabei tirando a foto ali e coloquei, eu acabei de postar o relatório, vi a entrada, não resisti. Então coloca mais uma operação aí na conta, certo? Beleza. Para que eu estou mostrando essa imagem? Porque nós vamos fazer o diário de trade em cima, baseado nessa operação. Eu vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo para vocês poderem entender e seguir isso aí, tá? Então aí também fica convidado aí, se você quiser, seguir o meu Instagram lá, tá? Para você ver algumas dicasinhas, bastante coisa, só assunto sobre trade, tá? Só assunto sobre trade, nada a mais, nada menos, tá bom? Então, viu essas perguntinhas aqui? Já entendeu essas perguntinhas? Vamos para o diário, vamos ver essa operação, tá? Eu fui lá ver depois a que dia, eu vi na plataforma que dia que era e tudo mais, para eu poder pegar essa operação aí para a gente poder fazer o diário de trade. Então agora vamos fazer o nosso diário de trade dentro dessa operação. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, é, chegou, chegou a hora aqui. Vamos lá. Aqui é o gráfico, tá? De 15 minutos, certo? Eu tinha isso aqui no momento que eu fiz aquela operação. Eu tinha isso aqui, eu tinha esse gráfico no 15 minutos. Esse aqui é o gráfico, esse aqui é o candle que eu tinha acabado de fazer. Estava nesse candle aqui, certo? Eu tinha só isso, tá bom? Eu tinha esse gráfico. E o que eu percebo nele é que eu tenho uma resistência, tá? Uma região de resistência ali. E eu tenho suportes aqui embaixo, tá bom? E o interessante é o quê? Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês aqui. Ele tinha esse suporte aqui, que o preço já tinha vindo aqui batido, porém ele tinha outro suporte aqui embaixo, que ele poderia buscar mais. Então eu tinha noção que o preço estava numa região de resistência, aí ele já tinha dado um trade bem bom, chegou no suporte, bateu e repicou. Ele poderia descer mais, mas ele já tinha tocado no suporte. Ou melhor, ele tinha tocado no suporte, mas ele poderia descer mais. Tá? Então, isso aqui foi um dos primeiros pontos. O que motivou a sua entrada? Olha o meu diário de trade aí. O que motivou a minha entrada? Como eu já falei, eu tinha uma resistência que era importante, ela já tinha tocado várias vezes lá, era uma região de resistência. Ele já tinha dado um tradezinho, né? Já tinha dado uma descida, mas ele poderia buscar mais ainda para baixo, tá? Ele tinha mais algo para buscar. Então eu já anotei aqui no nosso diário de trade. Vamos ver outras coisas também?
Aqui a gente observa a resistência, eu falei, o ponto onde o preço buscou, tá vendo? O preço já veio até aqui, tá lembrando que eu fiz uma operação aqui. O preço já veio até aqui nesse ponto, primeiro ponto já buscado, primeiro alvo, porém ele poderia buscar essa região aqui. Então eu botei aqui, possível ponto a buscar. É isso que eu tinha, tá? É isso que eu tinha. Eu tinha o rompimento da short term trade line, tá? Só para esclarecer aqui, eu estou fazendo conforme a minha técnica, tá? Vocês vão fazer conforme a técnica de vocês. Eu opero através do gráfico puro, sem uso de indicadores, para esse action purista. Não vou ficar abordando muito sobre os termos e tudo mais aqui. Tem um canal lá no YouTube, depois se vocês quiserem assistir lá no YouTube também, aí lá eu vou falar sobre o operacional. Aqui a gente está montando plano de trade, mas não se apegue no que eu estou falando aqui. Entender o que é essas coisas, porque é baseado na minha técnica, tá? Eu estou mostrando um diário, como que eu monto o diário de trade, tá bom? E aqui eu estou juntando vários fatores, né? Que a gente chama aí de confluência de fatores, podemos dizer assim. Tá? Só o que me levou a fazer, é o que me levou a fazer a operação. Ali, ó, eu tenho um retorno de teste no gatilho, tá? O quadrado ali é o retorno, ele foi fazer um teste no gatilho. Eu tenho a teoria de Dow, tá? Perceba aí a teoria de Dow. E eu tenho, junto com essa teoria de Dow, eu tenho o conceito da reversão, da teoria dele, tá? E aí ele já caracteriza o conceito da a reversão. Vocês podem ver ali a pernada vermelha, o movimento vermelho. E em seguida, eu observo que o preço ele fez um pullback de baixa, tá bom? Esse pullback aqui, eu entendi que isso aqui era um pullback, ele voltou 50%, ele estava no 50% do movimento, tá? Então ele voltou 50% e ele segurou ali naquela região, tá certo? E eu percebo um insight candle. Alguns podem ver aí um enforcado, tem pessoas que podem entender que é um enforcado. Não vou explicar o que é um insight candle, não é aula operacional, como eu falei. Aqui a gente vai falar sobre o plano de trade, tá? Se quiser ver como forcado também, tudo bem. Então, eu tenho tudo isso aqui foram os motivos de eu ter entrado na operação. Por que eu vi para entrar nessa operação? Por que eu estou fazendo essa operação? Resistência de importância, eu poderia buscar mais alvos, eu já tinha batido num suporte, mas poderia ir buscar o outro. Tivemos rompimento da short term trade line, retorno do teste no gatilho. A gente tem a teoria de Dow lá, o conceito de reversão da teoria de Dow sendo aplicado. A gente tem um pullback, um possível pullback do movimento de baixa, não sabia se era ou não, não tinha certeza. Ele estava na região de 50%, né? Então eu poderia interpretar aquilo como um pullback. E aí ele me deu um insight candle que me deu a entrada dessa operação, tá? E aí eu fui lá e fiz a operação. A gente vai ver aqui mais de perto para entender, tá bom? Aqui a minha entrada, né? Após esse candle ser formado, meu insight candle, né? Aí eu fiz a entrada aqui. E o stop fica aonde? Ó, o stop. Stop fica ali. Pequenininho, 70 pontos de stop. E eu boto aqui, ó, como a operação foi gerenciada. Dentro do gerenciamento de risco. Aí você vai escrever, foi dentro do gerenciamento de risco, o stop foi de 70 pontos. Ou você bota em valor, né? Você também coloca aqui, eu entrei com 5 contratos, eu entrei com 10 contratos, eu entrei com um contrato. Então você coloca aí. Você entrou com um contrato, bota eu entrei com um contrato e o stop foi de 70 pontos. O stop de. Esse caso aí deu quanto de stop? Deu R$ 14. Então foi um stop de R$ 14. Então você pode ir colocando esses dados. Como a operação foi gerenciada. Tá bom? Então eu coloquei. Ó.
saída, meu alvo, foi ali naquele ponto, ele foi bem mais, porém, o meu alvo foi até ali, foi 450 pontos de alvo. Então, isso tudo eu vou escrevendo dentro dessa parte, dessa pergunta, como a operação foi gerenciada. Dentro do gerenciamento, 70 pontos de stop, 450 pontos de alvo, tá? Saída no alvo, o preço desceu mais 170 pontos após a minha saída. Tá? Então eu vou anotando esses detalhes. Eu poderia botar, por exemplo, que eu saí no gain de 100 pontos, mas, vamos dizer assim, eu defini meu alvo que era 450 pontos, que nem aqui. Meu alvo é aqui, 450 pontos. Mas o que, que eu fiz? Aí eu fui sair aqui, fiquei com medo, saí aqui, saí com 100 pontos. Então, eu teria que anotar isso. Como foi o gerenciamento? Eu saí com 100 pontos de ganho, mas a operação foi lá no meu alvo, que eu defini, porém não segurei. Você tem que anotar tudo isso no nessa parte aqui do seu diário de trade, tá bom? Aqui a gente está falando como que a operação foi gerenciada. Por exemplo, o preço andou. Aqui foi muito rápido, foi um trade muito rápido, desceu logo, não teve nem tanto gerenciamento, mas vamos dizer assim, o preço desceu aqui, quando o preço desceu, até que teve. O preço desceu aqui bastante, você já pega aqui, o preço desceu 200 pontos. Já pega o stop loss e já coloca no zero, já coloca no mesmo preço de entrada, para proteger. Se você faz isso, você pode colocar aqui dentro dessa pergunta, como a operação foi gerenciada. Você joga aqui dentro, o preço andou 150 pontos, eu coloquei meu stop no zero, né? Eu coloquei meu stop positivo em 30 pontinhos, e aí conforme ele foi andando, eu fui colocando stop mais para baixo, né? De forma correta, atrás do candle anterior. Então, tudo que você vai fazendo, conforme aqui, de acordo tenha, seja no contexto e no tempo de gerenciamento, você pode anotar aqui nessa parte, tá bom? Por exemplo, você chegou no alvo e você não saiu. Você vai colocar aqui, chegou no meu alvo, eu não saí, e aí o preço voltou, e aí eu zerei, e aí eu deixei de pegar mais 100 pontos, né? Que era para ter pego, porque chegou no meu alvo e eu não saí. Então isso tudo você vai anotando, tá? Dentro do gerenciamento aqui. A operação foi gerenciada, tá bom? E aí, depois a última pergunta, qual foi o resultado? E por quê? Se o resultado foi ganho, é muito simples. Você sabe o porquê. Porque você já anotou os motivos da sua entrada. Mas aí você explica. A operação correu tranquilamente, não passei calor, né? Não teve drawdown da operação. O drawdown foi mínimo, foi de 50 pontos. Você anota tudo conforme como foi ali a operação vitoriosa. E na perda a mesma coisa. Só que a perda é o mais importante. Quando você perde, a operação dá errado. Porque o diário de trade ele vai servir muito para a gente identificar quais são os problemas. E é nesse momento aqui que você vai conseguir definir o problema. Tá? Por que deu errado? Vamos supor, pode ser várias coisas. Por exemplo, eu fiz a entrada aqui correto. Mas aí eu coloquei o stopzinho aqui bem curtinho aqui. O preço ele veio. Aí o que o preço poderia ter feito? Ele poderia vir aqui, testar, pegar meu stop, depois virar aqui e descer. Aí eu teria que anotar. Qual foi o resultado? Stop loss. Por quê? Porque o preço deu uma testada para cima, meu stop estava bem curto, era de 50 pontos, e aí ele me estopou e depois virou e desceu e foi até o meu alvo. Então eu sei que aqui o meu problema, o meu defeito seria o quê? Eu analisei corretamente, consegui, fiz toda a análise, a operação deu certo. Eu tenho aqui os motivos de ter feito a entrada, legal. Porém, eu errei talvez no gerenciamento. Eu enforquei muito o preço, não deixei espaço para o stop, e o preço acabou pegando meu stop antes de descer. Então, a análise correta, porém, eu teria
Para fazer um melhor gerenciamento, fazer um gerenciamento bem curto, eu acabei enforcando demais e acabei tendo a perda, acabou tendo resultado negativo. Tá bom? Então talvez aí começar a pensar em aumentar um pouco mais o stop, né, em determinadas situações, não deixar tão curto, tá bom? Aí você vai colocar o resultado, o que aconteceu, por quê. Vai ter operação que você não vai saber qual que foi o motivo. Mas por que eu entrei? Será que você tem? Ó, isso aqui tudo eu analisei, ó, é automático, tá? Você tem que saber se você consegue o que você tinha. Você tem que, quando for fazer o diário, vai ter que vir por que você está entrando nessa operação, o que motivou a sua entrada. Você tem que ter várias coisas para poder estar fazendo essa entrada. Quanto mais coisas você somar, mais interessante fica, tá? Mais agrega para fazer a entrada nessa operação, correto? Então vai ter momentos que você vai fazer entrada por impulsividade, você vai perguntar, ué, mas por que eu estou entrando? Você não vai ter respostas. E aí você já vai saber. Qual é o resultado? Ah, foi perda. Ou foi sorte? Foi ganho? Porque a operação foi lá, me estopou e eu não entrei por impulsividade. Você vai colocar aqui, vai deixar bem escrito aqui. Então, essas perguntinhas parecem boas, mas elas vão fazer é, você ter que explicar suas operações, mas você não está explicando para ninguém. Você está explicando para você mesmo. Porque você mesmo depois vai ler. Ou você pode dar para uma pessoa ler, se tiver um colega, né, que seja trader, enfim, se você quiser fazer isso. Mas a intenção é que você tente explicar suas operações. Quando você tenta explicar, para você explicar uma coisa, você tem que entender aquela coisa. E aí você vai começar a analisar e interpretar o que você escreveu, o que você fez, né? Você vai começar a interpretar o que você fez para poder jogar ali no diário de trade, que você vai pensar assim, putz, o que eu fiz, cara? Por que eu fiz isso? Que besteira que eu fiz, hein? Deu para entender isso? É isso que o diário de trade vai fazer. Ele vai te mostrar onde você está errando, tá? É bem bacana o resultado, tá bom? E aí você vai anotando todos os tipos de, todas as operações aí que você vai fazendo durante o dia. Você bota lá 01, operação, ou do jeito que você quiser, primeira operação. Aí você vai anotando todas essas operações, você vai botando vai respondendo essas questões, tá bom? Você coloca lá, eu entrei nessa operação por causa disso, disso, disso. Eu gerencio a operação dessa forma, assim, assim, assim. Ah, o resultado foi isso aqui. Ah, mas por quê? Foi ganho? Ah, foi ganho, analisei corretamente, a operação andou tranquilamente até meu alvo, eu não tive um drawdown muito grande, ou o preço quase pegou meu stop e voltou, né? Tudo isso. Aonde você colocou seu stop, por exemplo, você pode notar, eu coloquei meu stop atrás no fundo, tal. Ah, não coloquei meu stop no lugar errado, não coloquei o stop no lugar certo. Você vai identificar o porquê que você fez essa operação, conforme a sua técnica, tá? Que você utiliza. E você vai anotando. Você pode anotar como se fosse um texto, escrevendo como se estivesse falando. Nesse caso aqui eu fiz em tópico, como se fossem uns tópicozinhos, né? Mas você faz do jeito que você se sente melhor, tá bom? E que dessa forma seria mais limpa, né, de fazer, melhor entendimento pra gente aqui, até mesmo para passar para você, tá bom? Então eu fiz dessa forma. Aí você faz da forma que você quiser, tópico, ou escrevendo, como se estivesse falando, escrevendo um texto para alguém, uma redação. Você escreve do jeito que você quiser, tá bom? Como se fosse uma carta para alguma pessoa, tá bom? E, e aí eu tive a ideia de esse, pegar um exemplo, uma operação que eu acabei fazendo e postando lá no Instagram, e pegar aquela operação e explicar aí para vocês poder mostrar para vocês como vocês fazem diária de trade, tá? O que você vê? Não é uma coisinha só para entrar, você tem vários fatores para poder entrar numa operação
E esses fatores, você anotando isso, vai te dar. Você vai conseguir gerenciar melhor, saber o que você está fazendo de errado, tá bom? Lembra daquela frase lá no início lá, tá bom? Do o que não é medido não pode ser gerenciado, tá bom? Então, isso aqui é uma forma de você medir para poder gerenciar. Você tem que ter um parâmetro. Então, você tem que saber, tá anotando, tem que saber o que está fazendo, tá anotando o que você está fazendo para você poder avaliar aquilo e tomar as melhores decisões. Você pode consertar, o que você está fazendo errado, o que você está fazendo certo, onde você pode melhorar, tá? Tem que saber onde está o seu problema, comportamental, operacional, tá bom? Identificar esses problemas aí, tá? E aí eu peguei esse, esse exemplo lá do Instagram, que eu fiz lá, que eu postei, para poder explicar para vocês. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre operacional, né? O foco não é o operacional, como eu falei lá no YouTube, segue lá no Instagram também se quiser, tá? Beleza? Vamos continuar? Vamos dar continuidade aqui. E agora vamos para o planejamento tático, beleza, galera? Saímos aí do operacional, terminamos, falamos de alguns pontos importantes do nosso plano de trade aí na parte operacional. E agora vamos para o planejamento tático, que são aquelas etapas, tá? A gente tem um objetivo que a gente estipulou lá no início, que eu estipulei duas, né? Seria uma conta, só para dar de exemplo, seria uma conta de 50 contratos, operar com 50 contratos, ou se não, uma meta mensal de 10 mil, né? Lógico que não é exato, pode ser 8 mil, pode ser 7 mil, pode ser 12, acaba que é variável. Mas eu estipulei essa meta e agora eu sou um trader iniciante com 12 mil reais em conta e tenho 300 reais por mês para colocar, para depositar. Essa é o meu, essa é a minha situação. Então eu tenho onde eu quero chegar e aonde eu estou. Então eu tenho que trilhar um caminho até chegar no objetivo final, tá bom? E aqui no planejamento tático a gente vai fazer essas etapas. A gente vai colocar agora algumas etapas para a gente seguir. Lembrando que isso aqui não é via de regra, você pode alterar, pode adaptar, vai depender de onde você está no momento, vai depender da sua situação, né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma situação diferente, uma vida diferente, tá bom? Então, eu estou dando uma ideia, um exemplo do que você pode estar colocando, para você ter uma ideia do que você pode estar colocando no seu aí, tá? Pode copiar, pode adaptar, tá ok? Então vamos falar aqui, mas sem enrolação, né? Sobre planejamento tático. Vamos dar os exemplos aqui. Primeiro, ganhar familiaridade com o ativo e ganhar agilidade na plataforma, tá? Só lembrar que no exemplo aqui eu estou dando que eu sou um iniciante, tá? Então, para pegar bem no início até o final, a gente tem essas etapas aqui. Então, talvez essa etapa aqui você está pulando porque você não precisa, porque você já não é um iniciantão. Agora, se você for, é bom você abrir a conta na corretora, primeira coisa, ganhar familiaridade com o ativo e ganhar agilidade da plataforma, treinar só agilidade, a se adaptar à plataforma, acostumar com a plataforma, mexer na plataforma. Aí, toda etapa é interessante você ter uma meta, você ter um alvo, tá? Esse alvo ele pode ser questão de tempo, pode ser questão financeira, ou a conclusão de alguma coisa, tá? Você sempre tem que estipular. O interessante é isso. Você sempre tem que estipular para você saber assim, ó, atingir minha meta. Vou pular dessa etapa para outra. Então aqui no caso eu estipulei tempo. Uma semana simulando para ganhar agilidade. Você pode colocar duas, três, né? De cada um. Vocês entenderam, né? Estou dando um exemplo aqui. No caso que eu montei aqui, tá bom? Exemplificar. Segundo ponto, segunda etapa, obter conhecimento. Esse conhecimento aí é de várias formas. Ele pode ser através de livros,
uma série, ver uma série de livros, de uma série de vídeos, né? Fazer um treinamento, acompanhamento, entre outras coisas, tá bom? Então você pode estipular assim, eu vou ler esse livro aqui em uma semana, ou eu vou ler essa série de livros aqui em um mês. Aí depois disso vou fazer uns testes, né? Vou fazer umas anotações, vou fazendo as anotações, depois eu vou fazer uns testes. Ou eu vou terminar essa série de vídeos aqui, ou vou fazer um treinamento tal para ganhar conhecimento. Você tem que obter o conhecimento de alguma forma, se for iniciante. Então você tem que estipular alguma coisa para você ver. Não adianta você ver uma coisinha só. É isso que eu quero dizer, tá? Se especializar naquilo. Então não adianta você ler 5 folhas de um livro, 10 folhinhas, 15 folhinhas e depois já querer mudar de foco. Você tem que focar naquilo ali. Vou ver uma série de vídeos aqui, tal aqui, vou ver essa série de vídeos para ganhar conhecimento. Depois que eu vejo essa série, aí eu vou ver o que eu faço. Então você tem que planejar esse conhecimento. E, de certa forma, a conclusão dele. Vou concluir tanto tempo, assim, assado, tá bom? Vou concluir em uma semana, um mês, tá? Vou fazer um treinamento tal, vou ler tais livros, vou tentar ler todo dia umas 10 páginas por dia, umas 20 páginas por dia, antes de deitar, sei lá. É obter conhecimento. Essa é a parte. O modo que você vai obter é com você, tá bom? O modo que você vai fazer aí é contigo e coloca alguma meta, algum alvo. Porque não adianta você também querer operar sem saber nada. Então, tem que obter o conhecimento, procura uma base, né? Procura alguma coisa que seja sua base para você depois pensar em negociar. Você não pode entrar agora no mercado achando que você vai ganhar dinheiro sem ter o conhecimento. Não vai, não vai. Então, a primeira coisa é obter o conhecimento, que nem você está fazendo aqui já. Essa série de vídeos, se você chegou até aqui, tá, você já está obtendo um conhecimento bom, já está sabendo o plano de trade, já está montando, já vai poder montar o seu e está agregando para ter um gerenciamento de risco adequado, né, ter um planejamento para não fazer besteira, que nem um iniciantão que não obtém conhecimento e depois vai lá e faz muita besteira, só faz cagada na real, aí perde um dinheiro muito grande, aí depois fica com medo de operar novamente, aí depois fica sem dinheiro para operar. O dinheiro, o capital, ele é uma ferramenta de trabalho para gente, tá bom? Então se você perde ele sem saber nada, depois quando você precisar dessa ferramenta você não tem, tá bom? O próximo aqui é programar X horas do seu dia para estudar, tá? Isso aqui é interessante para quem trabalha, tem uma rotina aí um pouco mais apertada, você estipular um período para você estar estudando. Seja depois à noite, quando você tem o tempo, você pegar ali e separar aquele tempo para você sempre estar estudando, como se fosse uma rotina. Vamos supor aí, das 10 horas até meia-noite eu vou estudar. Então você vai separar ali 2 horas por dia para você estudar, ou 3 horinhas por dia. Você tentar arranjar um espaço, uma horinha e um espaço na sua rotina, tá bom? Para poder estar estudando. E realmente focar no estudo. E poder gerenciar isso, tá? Esse estudo aí, ele vai ser aquilo que a gente acabou de falar. Vai ser livros, vídeos, ou fazer backtests, tá? Ou replays de mercado. Tudo isso conta. Tudo isso é estudar, tá? E aí tem alguns aplicativos que eu deixei que eles vão controlar, sabe, vão controlar o tempo que você está estudando. Tem o Aprovado, o Promodoro, Forest e o Detox aí. Só o Aprovado já é o suficiente, tá? Um aplicativozinho. Alguns dele aí eles bloqueiam seu celular enquanto você está estudando, tá? Outros não, vai dizer, depende da marca do celular, depende do celular, tá?
Mas enfim, eles vão cronometrar o tempo que você está estudando. Sempre que você começar a estudar, você pode marcar isso e vai ficar lá salvo. E você coloca lá, o aprovado é muito bom. Você consegue colocar lá se você ficou fazendo replay, se você estava vendo um vídeo, você estava lendo algum livro, replays de mercado, né, backtest. Você vai conseguir anotar tudo isso lá, tá? Você consegue separar por categorias. O tempo que você operou durante a semana, tá? Você consegue fazer essas anotações para saber como que está o seu rendimento, tá? Lembrando aquela frasezinha, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, tá? Então você pode estar vendo seu rendimento, como que você está, o seu desempenho, tá bom? É bem interessante isso, tá? E isso aí vai ajudar o quê? Para você talvez procrastinar menos e interessante você estabelecer metas. Por isso que a gente estabelece metas aqui para você passar para uma próxima etapa e também para você se premiar. Nesse caso aqui, você pode programar X horas por dia e se você seguir isso corretamente, durante toda a semana você bater a meta de horas, você se premia de alguma forma, tá? Pode ser uma comida, pode ser uma saída para algum lugar, tá? Vai num restaurante tal, ou vai comprar um chocolate tal que você gosta. Se premie, tá bom? Quando você bate suas metas. E evitar a procrastinação, tá? Então sempre se programa X horas do dia para estudar. Outra coisa é o ambiente, tá? Um ambiente propício para estudo. Dentro daqui é a mesma coisa. Você tem que ter um ambiente propício para estudar. Tem pessoas que estudam com. Enfim, assim, é um pouco complicado, eu sei. Mas tem pessoas que estão lá tentando estudar com a criança próximo, filho, né? E acaba que uma gritaria, filho novo ainda, e mulher gritando também, às vezes, aquela bagunça. Às vezes tu não está no local muito propício para estudo, tá? Se desconcentra demais. É isso que eu quero dizer. Se for possível, tenta achar um lugar mais propício para estudar. Por exemplo, eu vou eu vou ficar na sala enquanto tem pessoas ali na minha sala assistindo TV. Eu vou estudar ali toda hora o jornal, que estiver passando a série que eles estão vendo, filme, toda hora eu vou parar e vou prestar atenção naquilo ali. E a todo momento eu vou estar escutando o que está saindo na TV. Então eu vou ficar sempre atento também, dividindo minha atenção com o que está passando. Toda hora eu vou desviar minha atenção. Tá? Então meu estudo ele vai ser bem. Eu vou estudar bem menos do que se eu estivesse em um quarto fechado, onde que não tivesse nenhum tipo de nada que tirasse minha atenção, tá? Então, a gente procurar sempre um ambiente mais propício para estudo, certo? Um lugar mais silencioso, mais tranquilo, onde não tenha nada que vai tirar sua atenção. Nesse momento, quando você começar a estudar, parar de olhar celular, parar de entrar em rede social, deixa o celular de lado, só deixa lá marcando o tempo e segue a risca, tá? Você foca ali, estipula ali que você vai estudar 1 hora, 2 horas, estuda aquilo ali. Ah, eu vou dividir no dia, eu vou estudar 3 horas, mas eu vou estudar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Beleza, faz isso. Mas realmente estuda. Bota lá para cronometrar, né? No aplicativo e estuda. Não foca até ele apitar que acabou. Que também marca 1 hora também, se quiser, tá? Para te avisar quando acabar, tá bom? Mas estuda, foca totalmente no estudo. E para estudar legal, é interessante ter um ambiente propício aí para estudo, tá certo? E aquilo que eu já falei, se premie. Estabeleça metas e se premie. Quarto passo, a quarta etapa aqui, vamos dizer, que eu coloquei. Eu estou falando do meu caso, eu como iniciante, tá? O estudo de caso que a gente fez aqui. Masterizar uma estratégia e tornar-se especialista nela, tá?
pode ser uma ou umas, tá certo? Você vai decidir. É bem simples, né? Não tem muito o que explicar. Você pega uma técnica e foca nela, aprender ela realmente. Tá? Uma estratégia e foca e aprende ela. É isso que faz você virar. Você vai pegar essa estratégia, vai estudar ela, fazer backtest. Depois você vai pegar ela, vai fazer replay com essa estratégia, vai treinar a estratégia, vai ver se funciona, vai ver os pontos fracos, vai ver os pontos fortes dessa estratégia. Tu vai estudar essa estratégia, vai se tornar especialista dela, para você então aplicar. Conciliar elas dentro do seu gerenciamento de risco, tá? Aqui eu já estou montando o planejamento tático para eu poder começar a operar. Tá entendendo? Que eu estou tendo uma linha, eu estou saindo do iniciante e indo para real, vou chegar até a conta real, vou começar chegar no nível mais intermediário. Tá? Primeiro eu estou obtendo conhecimento, estou aprendendo sobre a plataforma, tenho uma programação ali para poder ter um rendimento bom. Agora estou masterizando uma estratégia, tá bom? E não é ficar mudando de estratégia. Ah, eu vi uma estratégia assim no YouTube, né? Ficar pegando essas porcarias assim, dadas assim. Nunca presta. Ah, não, vi uma estratégia lá, o cara falou que faz isso. Aí você vai lá e bota em prática. Aí, um dia deu errado no simulador. Aí, não, aí já pegou outra estratégia. Então, evitem fazer isso. Pegue algo, foquem naquilo. Realmente se torne especialista de uma técnica. Tá? Se começar a estudar para Ace Action, que é o que eu estudo, foca naquilo ali. Dá um tempo e estuda aquilo ali. Você tem que estudar por um tempo. Não é de um dia para o outro, nem uma semana que você vai dominar e você vai saber tudo. Tem que ter um período de amadurecimento, tá? Isso é bem importante. Tá bom? Então, se especializa em uma técnica, em uma estratégia, torna-se especialista nela. Então, masterializa ela, tá bom? É uma das etapas. Aí, eu sou iniciante, eu estou fazendo tudo isso aqui, eu estou seguindo, e aí agora eu já materializei minha estratégia. Eu tenho que colocar metas, tá? Todas as etapas têm metas. Aqui, ó, peguei uma estratégia, agora eu estou iniciando a simulação da estratégia, tá? E aí eu tenho, ó, dentro essa etapa, essa quinta etapa, eu tenho um alvo a atingir. A meta que eu estabeleci foi o quê? Conseguir gerar lucro ao fechamento de um período respeitando o planejamento operacional. Por isso que eu falei de planejamento operacional primeiro, tá bom, galera? O que eu quero dizer? Eu vou pegar essa estratégia que eu materializei, que eu aprendi, que eu me tornei especialista nela, fiquei treinando ela, fiquei observando, vi se funciona ou não. Vou pegar e vou começar a treinar ela na realidade. Vou começar a simular ela e vou ver se eu consigo, o meu alvo é conseguir fechar um período, pode ser um período de um mês, 2 meses, fechar um período no lucro, respeitando o planejamento operacional. Tudo aquilo que a gente fez lá, todo aquele plano que a gente montou de operacional, seguir ele. Quando eu falo planejamento operacional, é o gerenciamento de risco, tá? Porque como você está fazendo a simulação, você tem que seguir, você tem lá a conta infinita na simulação, né? Mas você tem que seguir os parâmetros que você estipulou no gerenciamento de risco. Lá no gerenciamento de risco, eu disse que eu ia operar com um contrato. Então, na simulação, eu vou usar essa estratégia com um contrato. É isso. É o respeitar o gerenciamento de risco, o planejamento operacional, simular essa estratégia, botar em prática, né? Colocar ela na simulação e avaliar os resultados dela durante um período, seja de um mês, 2 meses. É basicamente isso. Deu para entender? Por isso que eu falei agora, falei do planejamento operacional primeiro, tá? Senão não ia dar para entender. Eu acredito, né? Então a gente aprendeu a estratégia e agora
estamos simulando a estratégia. Tá? E depois operar em conta real. Essa foi as minhas etapas aí. No caso, já botei aí, recomendo um contrato, independente da sua situação financeira. E foi o que eu falei lá no gerenciamento de risco. Dependendo dos resultados da minha simulação, da estratégia, eu posso operar na conta real. É isso. E aí eu vou operar na conta real, seguindo o meu planejamento operacional, o meu gerenciamento de risco, seguindo a estratégia que eu já tenho. E aí você está indo pronto. Você vai ter problemas, talvez você vai ter problemas na conta real. Você vai sentir um pouquinho, né? Vai ficar nos primeiros dias, talvez você vai ter um negócio, alguma coisa psicológica, né? Vai afetar um pouquinho, mas depois não afeta tanto. Se você está com um planejamento, se você tem um planejamento a seguir, você testou, tá muito automático, tá? A estratégia vai estar automática. Se você está seguindo aquilo, vai ficar automático. Então não vai ser tanta coisa assim como falam, tá? Porque você tem um planejamento, você está seguindo algo que você já planejou. Tá tudo ali. Você sabe quanto que são os top máximo, quando deve entrar, quando deve entrar. Você tem aquilo ali anotado, você está seguindo aquilo ali durante 1, 2 meses ali na simulação. Você está aplicando somente aquela estratégia na simulação, você está fazendo só aquilo conforme você aprendeu, através do conhecimento que você adquiriu. Então, na conta real você vai fazer a mesma coisa da simulação, tá? A questão é, as pessoas falam às vezes, no simulador eu fico rico, na conta real eu perco. Lógico, se você não, se no simulador você não segue o gerenciamento de risco, o seu planejamento operacional, na conta real, o que você vai fazer? Na conta real você é obrigado a seguir, porque senão você vai quebrar a conta. Porque na simulação o cara vai lá e opera com 20 contratos, 30 contratos, ele faz um monte de contrato, ele faz um monte de preço médio, né, na simulação. Aí na conta real, ele, ele não tem R$ 1.000 na conta. Como que ele vai operar com 30 contratos? Como que ele vai fazer o preço médio? Ele não pode fazer isso. Ele está saindo do planejamento operacional dele, do gerenciamento de risco. Ele está saindo fora do que ele estipulou fazer. Um cara desse parece um tapa na cara de falar, ter coragem de falar uma coisa dessa ainda. Na simulação ele perde, na conta real ele. Na simulação ele ganha e na conta real ele perde. Eu tinha que tomar um tapa na cara, velho. Falar uma besteira dessa. Porque é mais do que lógico. É mais do que lógico porque ele perde. Tá? Então na simulação, você tem que ter o planejamento operacional. Senão o estudo não vai valer de nada. Tá? Então, tem que ter o planejamento operacional feito. Quando você pegar a estratégia para simular, você seguir esse planejamento, tá? Tô sendo meio chato, mas é porque é muito importante isso. Senão você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos no mercado, pode ficar o tempo que você quiser estudando, você nunca vai virar. Nunca vai virar trader, tá? Nunca vai se tornar um trader. Nunca. Enquanto não entender isso, então, enquanto você estudar errado, não adianta. Você pode ir lá estudar com fulano, pode estudar com ciclano, pode ler todos os livros, mas enquanto você não tomar vergonha na cara e seguir um planejamento no simulador, que seja, para depois levar ele para a conta real, enquanto você não fizer isso, você vai continuar perdendo, tá? Não adianta. O cara pode aprender a técnica que quiser. Chega na simulação, ele opera com 50 contratos. A conta real ele pode operar com 50 contratos? Ele não aguenta, ele não tem conta para isso. Ele tem R$ 1.000 lá. Ele tem que operar com um. Então ele tem que treinar no simulador com um contrato. Ponto. Beleza? E aí a gente vem para a parte de operar na conta real. Eu sou iniciante aqui, né? E, e tem. E aí muitas pessoas. Estou falando assim, do dentro do plano, tá? Sou iniciante aqui dentro desse plano. E aí esse iniciante, ele vai ter aquela dúvida. Mas
para cooperar um contrato, quanto que eu preciso? É um pouco a critério de cada trader, mas é em torno de 500 a R$ 1.000 a corretora. Você coloca, se dispõe a colocar aí 500 ou R$ 1.000 a corretora. Vai depender de cada trader. Tem pessoas que botam 500, tem pessoas que botam 1.000, tá? Para fazer um teste, para ver como que é. Aí você monta o planejamento, gerenciamento em cima desse dinheiro, tá? Para você testar e vai em frente. Se você botar lá, vamos dizer, R$ 500, você tem uma perda, um limite de perda de 50, um limite de perda em uma meta de ganho de 50, por exemplo. Você pode estipular isso e entrar. Com R$ 1.000 também é a mesma coisa. Você vai fazer um planejamentozinho e vai testar aquele um contratinho, sentir como que é o mercado, testar a estratégia na conta real. Mas leva a sério o planejamento operacional desde a simulação, tá? Que aí na conta real você vai levar ele a sério também. Aí já vai estar automático, tá bom? E principalmente já de trade, já quiser fazer na simulação, é muito boa. Pra você ir treinando, vendo, para você começar já não fazer operação toda hora, de qualquer jeito, no simulador. Ah, é porque é simulador. Não é porque é simulador que você tem que fazer tudo errado, tudo cagado, de qualquer jeito não, tá? Simulador não é pra brincadeirinha não, tá bom? E aí, quando a gente for para operar conta real, também aqui, não coloque muito dinheiro de início, se você ainda está aprendendo. Por quê? As perdas grandes no início, ela pode desestimular, tá? Você de aprender, sua mente vai poder questionar, vai começar a questionar se você tem capacidade para aquilo, você vai se achar uma porcaria, tá? Então, inicialmente, não entre com muito dinheiro, não coloque um dinheiro que é muito para você, tá? Isso é meio relativo, mas não coloque um valor muito grande, que você vai falar assim, nossa, é muito dinheiro, muito suor para conseguir aquilo ali. E aí você vai lá e perde tudo, como eu vejo em alguns casos. Da pessoa achar uma estratégia, o cara prometeu para ele que a estratégia é infalível, que isso não existe, né? Toda operação, toda estratégia, ela tem um risco de dar errado. O que, que vai fazer com que você seja vencedor ou não é ao longo prazo você saber gerenciar as suas operações, você ter o gerenciamento de risco. Isso que vai fazer você ser consistente, ter ganhos. E não é a estratégia infalível, tá? Você tem uma estratégia com uma taxa de acerto boa e que faça sentido, tá? Que tenha um sentido para você, tem um estudo por trás daquilo, mas tem que ter o gerenciamento para poder fechar positivo ali, tá? Conseguir lucro, tá? Não é a estratégia infalível. Aí o cara pega, ele acha que é uma estratégia infalível, aí ele pega o dinheiro lá dele, da mulher dele e coloca tudo no trade e perde. Aquilo que durou 20 anos para juntar, ele perde lá de uma vez só. E depois, como que faz? Como que continua, né? Então, não coloque muito dinheiro agora para não ter uma perda grande, tá? De início, para não desestimular. E sua mente não começar a duvidar de você, te questionar, tá bom? Aqui, galera, aqui é o quê? É, eu fiz um fluxograma explicando isso que eu acabei de falar aí da estratégia, tá? Da parte de quando você entra em conta real, na realidade. Como que você pode fazer, tá? Você pegou a estratégia, aprendeu, tornou especialista, começou a simular. Você simulou a estratégia por um período, vamos dizer que seja 2 meses. Tá bom, tá legal, tá bacana, eu vou testar na conta real agora. Aí você começou aqui na conta real, no círculozinho aqui em cima, você começou na conta real. Aí você vai apurar um resultado de um período. Esse período pode ser uma semana, pode ser um mês. Aí você botou, vamos dizer, R$ 1.000 lá e você pretende operar por um mês com esses R$ 1.000 na conta, pelo menos um mês. No final do mês, você vai apurar os resultados. Se o resultado foi prejuízo, você vai vir para onde?
vai retornar ao simulador e fazer as correções necessárias, tá? Após você fazer essas correções e você tá no simulador, você vai começar a treinar, fazer as correções, vai treinar, vai praticar com planejamento operacional, vai praticar, e aí você vai se perguntar, vamos dizer, você ficou um mês praticando o simulador, 15 dias, um mês, corrigindo. Aí você vem para cá e se pergunta, as metas estabelecidas foram alcançadas? A meta, quem vai estabelecer você, tá? Você retornou para o simulador. Aí você pode estabelecer a meta de fechar um mês positivo no simulador, ou 15 dias positivo no simulador, né? Você que vai estipular essas metas. Se a meta foi alcançada, se ela não foi alcançada, você vai voltar, vai continuar no simulador, até alcançar essa meta, ao invés de ficar dando dinheiro para o mercado. E se a meta foi estabelecida, o que você faz? Você volta para a conta real, tá? Deu para entender? Você volta para a conta real. Beleza, agora voltando tudo. Você está lá em cima, você começa a fazer a operação na conta real. Aí você vai apurar os resultados do período, tá? Do mês lá. Aí esse resultado, você teve lucro. Se você teve lucro, você continua na conta real e faz os ajustes que tiver que fazer, que você identificou, continua fazendo, né? Você está sempre progredindo. Todo dia, com o diário do trade, você vai conseguir fazer algum ajuste, tá? Toda semana. Se teve lucro, prossegue na real. Você vai apurar, aí depois vai passar mais um mês, tu vai apurar os resultados novamente, tá? E aí você decide. Ah, tive prejuízo. Você pode decidir voltar para o simulador, se for algo muito grave, ou vamos dizer que no mês você teve um prejuízo de R$ 100, R$ 200. Só, no mês. Fechou o mês com R$ 200 negativo. Você pode prosseguir novamente na real. Não tem problema. Tá? Agora, perdi minha conta, quebrei a conta praticamente. Que tinha aqui, quebrei. Praticamente quebrei ela. 80% da conta foi embora, 70% da conta foi embora. Tá? Então aí você volta para o simulador, certo? Agora, se você teve lucro, você, você teve lucro, aí você tem que propor aí a meta alcançada da etapa. Não, você volta para a conta real. Sim, você vai para a próxima etapa. Como assim a meta alcançada da etapa? Talvez ficou meio confuso isso. Aqui atrás, a gente acabou de estabelecer as etapas. Cada, cada ponto desse que eu estou falando no planejamento tático é uma etapa, tá? Então, aqui você vai ficar na conta real operando um contratinho, tá? Então, vai chegar um momento que você vai concluir a etapa de operar com contrato, por exemplo, tá? E aí você vai para dois contratos ou você vai somar uma estratégia nova, tá? Para se tornar especialista em outra estratégia, né? Aumentar o seu leque, né, de estratégias, vamos dizer aí. Mas deu para entender? Você começou com um contrato. Aí você teve lucro no mês. Apurou o resultado do mês, teve lucro. Depois teve outro mês. Você teve lucro novamente no outro mês. Então você já teve 2 meses de lucro. Se você atingiu a meta que você estabeleceu, você vai para a próxima etapa. Pode ser operar com dois contratos. Agora, você não alcançar essa meta, aí você continua operando a conta real. Vamos supor, né, no caso a gente está operando com um contratinho, vamos supor que a meta seja chegar a R$ 4.000, juntar R$ 4.000. A minha conta, ela tem 2.000, eu estou operando com um contrato. Aí eu venho para cá, no primeiro mês eu tenho lucro de R$ 500. Aí no próximo mês eu tenho outro lucro de R$ 500. Então agora eu tenho quanto? Eu tenho 3.000, certo? A minha meta para eu passar para a próxima etapa é 4.000. O que eu faço?
Eu alcancei a meta? Não. Então, eu vou continuar aqui na conta real, trabalhando aqui nessa meta. Eu vou ficar dentro dessa meta aqui da minha conta real. Agora, se eu cheguei até aqui e eu consegui obter aqui R$ 4.000 e minha meta é 4.000, aí eu concluí essa etapa. Eu vou para a próxima, certo? Aí a próxima etapa pode ser entrar com 2 contratos, certo? Ou aprender uma nova estratégia, tá? Que é o caso aqui em seguida, tá? Então depois que eu atingir aquela etapa de operar na conta real, se eu tiver vários meses ali de ganho, aí eu posso aumentar a quantidade de contrato. Que eu não vou operar um contrato para sempre. Mas eu não posso começar operando com muitos contratos para perder muito dinheiro, enquanto eu estou aprendendo ainda. Então, o que você vai fazer? Tu vai treinar a estratégia, se especializar nela. Se especializou, vai simular a estratégia também, se especializando nela, dentro do planejamento. Aí você vai para a conta real, seguindo a mesma coisa. E quando você for fechando com lucro, vai gerando lucro a longo prazo, ao fechamento de um período, seja mensal, não sei como você vai definir isso, mas o certo seria mensal, vamos dizer assim. Então, se você vai definindo todo mês, está fechando com lucro, você vai acumular o capital. Lógico que você pode ir sacando, mas esse capital você está acumulando alguma coisa. Tá deixando uma conta de emergência, podemos dizer assim. Tá? E aí você vai acumulando. Conforme você vai ficando bom, você vai fechando o período. A sua meta, por exemplo, pode ser fechar três meses positivo. Que aí você vai aumentar a quantidade de contratos. Tá? A meta pode ser financeira, a meta pode ser concluir em determinado período. Tá? E aí, você concluiu, você vai passar para uma próxima etapa. Que seja aumentar a quantidade de contrato, ou aumentar o repertório de estratégias aqui que eu coloquei, tá? Porque, como a gente falou, como eu falei, o objetivo desse personagem aqui é ser full trader no mercado e tirar 10 mil por mês. Em média, tá? Não é exato, é uma média esse valor. Então, poderia ser 5 mil, poderia ser qualquer valor, tá, gente? Não importa. Ele não vai alcançar essa meta operando um contrato, correto? Então, conforme ele vai melhorando, ele vai tendo resultados positivos, ele vai aumentando a quantidade de contratos. Ele vai indo para próximas etapas, certo? Deu para entender? É para isso que serviu o fluxograma ali, para explicar esse processo. Se ele fechou com prejuízo, ele pode voltar para o simulador, corrigir. Agora, se ele teve lucro, aí ele prossegue na real, continua, até ele alcançar a meta dele. Pode ser 3 meses em positivo, pode ser um valor financeiro até chegar, eu não sei, R$ 5.000, R$ 10.000 guardado para day trade, um dinheiro guardado só para day trade, tirar do mercado esse valor, entendeu? Isso que ele pode estar estabelecendo para ele, tá? E aí, quando ele for aumentar a quantidade de contrato, por exemplo, você tem que fazer o quê? Você tem que praticar no simulador antes, para você entender, porque muda totalmente, tá? Se você opera com um contrato, 100 pontos é R$ 20. Se você agora está operando com 2 contratos, 100 pontos vira 40. Você está adicionando só um contrato, porém você está dobrando a sua mão. Pensa nisso. Parece que é pouco, mas você está dobrando a sua mão quando você bota mais de um contrato. Se você opera com um e bota outro. Está dobrando, é outro gerenciamento. Então você tem que reajustar o seu gerenciamento antes e praticar no simulador. Para você se adaptar àqueles números. Porque nos meses passados você estava operando com um contrato e aí você tinha um stop de R$ 20, você viu o preço negativo 10, R$ 15. Agora vai ser diferente. Agora você vai ver rapidinho o preço negativo em 20, R$ 30. Rapidinho vai chegar nesse valor negativo. Então você tem que se acostumar, se habituar, ver ele como que é.
Isso vale para qualquer quantidade de contratos. Se você fosse aumentar para 5, para 10, faz primeiro, dá uma olhadinha, pratica no simulador, reajusta, né? Gerenciamento, tá bom? Para essa próxima situação que você vai entrar, para essa nova mão que você vai entrar. Você vai olhando também ali a estratégia, se você vai fazer parcial, se não vai fazer parcial, se vai pegar o alvo inteiro. Como que você vai fazer? Vai fazer um scalp outro contrato você vai levar até o alvo? Você vai definir isso. Então você já vai começar a definir isso no simulador e fazer o reajuste do gerenciamento, tá bom? Seria uma das etapas aí, tá? E só para vocês terem noção, olha assim, ó, aqui ó, eu fiz isso aqui ó, na parte de gerenciamento, eu supus aqui que a minha conta era de 2.000 e eu consegui obter 4.000. Agora eu tenho uma conta de 4.000. E agora eu tenho que montar um novo gerenciamento de risco em cima dela. Muda totalmente. É um contrato a mais, porém muda totalmente. Agora eu posso ter uma meta de ganho maior. Uma perda diária tem que ser maior, porque eu estou operando com mais contratos. Né? Agora o meu stop máximo por operação é R$ 60. Agora minha perda diária é R$ 200. Agora as minhas operações, se eu for fazer 5 operações, eu tenho um stop de R$ 40, tá? Por operação, tá bom? Então, pode ser diferente, tá? Pode ser, vai depender de como você montar. Porém, só pra vocês entenderem como que muda por causa de um contrato. Você tem que fazer um reajuste de gerenciamento, você tem que ter uma nova meta. Às vezes você vai ter uma nova meta ali, ou pelo menos uma perda diária diferente, tá? Uma perda maior, tá? Então, o aumento de contrato ele faz com que você tenha que fazer esse reajuste. E antes pratica um pouco no simulador porque muda totalmente, tá? Tá, beleza? Basicamente é isso. Eu coloquei só essas etapas aqui, 8 etapazinhas, para dar ideia para vocês. E essas etapas você vai fazendo até chegar no seu objetivo. Você vai estipulando etapas até chegar nesse objetivo. Talvez no seu caso você tenha etapas aí no meio aí que eu não coloquei. Aqui diante também você vai prosseguir, porque se você está indo bem, você vai você vai aumentando aos poucos. Se você está com 5 contratos, vamos supor que você está com 5 contratos e você vai mal, você pode reduzir, pode voltar para trás, é meio estranho, né? Você pode retornar a uma etapa anterior e, e voltar lá com 2 contratos. Você estava com 5, não se adaptou, não está legal, não sabe o que está acontecendo. Você pode retornar essa etapa, ao invés de ir para o simulador, você retorna e começa a operar com 2 contratos apenas. Sai do 5 e vai para 2. Entendeu? São etapas que você vai estipulando. Aí agora você voltou para 2 contratos, aí agora você tem uma etapa de fechar positivo com os 2 contratos. Aí você pensa talvez ir voltar para os 5 contratos. Deu para entender? Então você vai criando essas etapas e vai seguindo elas. Toda etapa você estipula metas, algum alvo e, se possível, se premie de alguma forma. Pode ser coisas básicas, mas que você entenda, seu cérebro entenda que você está progredindo, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender bastante sobre contexto, sobre o plano de trade, né? Não, contexto aqui, contexto é vida, né? Como eu digo, price action é vida, contexto é tudo. Então você deu para entender o plano de trade, expliquei o que é o plano de trade, expliquei todas as etapas, expliquei a importância do plano de trade, dei um exemplo detalhado de um plano de trade, podemos dizer um estudo de caso, tá? Aí peguem essas informações, tem várias dicasinhas lá nas definições comportamentais, tá? Coisas que a gente faz, a gente utiliza, tá ali, tá? Que a gente estipula pra gente.
Vocês podem estar pegando e aplicando ali também, tá bom? Então, pegue essas informações, monte o plano de trade de vocês. Eu espero ter ajudado pra caramba, tá? Vocês aí. Quero ver, depois me dá um feedback, se possível, tá bom? Tem lá, vai lá no meu Instagram, me dá um feedback lá no Instagram, se você gostou, se não gostou, tá bom? E aqui agora estamos encerrando, né? Essa série de vídeos sobre o plano de trade. Se quiser mais conhecimento, aprender mais dicas e tudo mais, segue lá meu Instagram, eu sempre posto todo dia, praticamente eu posto alguma coisa que vai agregar valor na sua vida, tá bom? Você vai ver lá o símbolo lá, Raiz Trader, tá? Só botar lá Raiz Trader no Instagram, você vai me achar. Eu vou tentar colocar aqui embaixo também, embaixo do vídeo aqui, na descrição, vou tentar colocar os links aí do meu Instagram e até mesmo do YouTube, se você quiser aprender mais. Eu também posto algumas operações lá no YouTube, explico um pouco sobre o contexto, explico algumas coisas, algumas ferramentas, o que eu utilizo, o que eu olho, tá? O que você dou algumas dicas, tá bom? Na parte operacional lá no YouTube, tá certo? E talvez até mesmo deixe aqui um feedback aqui, algum site para você me dar o feedback do que você achou dessa série de vídeos, tá? Que eu fiz com bastante carinho. Demorei um pouco para fazer, tentei fazer algo bem completo, algo que realmente você pegue e aprenda e coloque em prática, tenha noção para poder colocar em prática, adequar ao seu perfil, tá? Nada aqui é para utilizar a via de regra, tá bom? É para você adequar ao seu perfil. Não tenho, não tenho certeza absoluta de nada, não sou o rei da verdade, tá bom? Então, vai adaptando conforme a sua rotina, o seu perfil, tá certo? E isso é um plano de trade. Eu espero que você tenha aprendido, tá? E espero ter um bom feedback aí dessas aulas que nós tivemos aqui junto, que eu montei e planejei com muito carinho. E eu desejo sucesso para vocês aí, para você que está me assistindo. E até a próxima, se possível. Certo? Bons trades!